Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sua vida, sua família, com as bênçãos do céu. Creia e tome posse das promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E não diga que não tem jeito, que acabou. Elimina essas palavras da sua vida. Eu não aceito na minha casa a palavra é impossível. Não. Tudo é possível, aquele que crê. Nada é impossível para Deus. Vamos ler, né? Olha o que Jesus falou. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ele respondeu isso para um pai aflito, que tinha um problema crônico. Talvez você está aflito, aflita. Também está diante de um problema crônico que parece realmente já que tudo foi definido. Quem já não se encontrou numa situação assim, né? De olhar e pensar, acabou. Não? Não acabou? Tudo é possível àquele que crê. Pois nada é impossível para Deus. Vamos lembrar que quando o Senhor falou para Abraão que na primavera Sara teria um filho, a Sara riu. E disse, agora que eu estou velho, meu senhor velho, para ela já tinha passado de hora. Quantas pessoas que têm vivido a glória de Deus, que também, num momento da vida, pensaram, já passou de hora. Eu não vou mais viver isso na minha vida. Né? Ela ainda disse, ainda terei esse prazer? Depois de velha, meu senhor velho, eu terei esse prazer? Eu terei esse prazer? Sim, ela teve. Um ano depois, lá estava Sara. Olha como eu falo, né? Um ano é muita coisa. Eu tenho visto pessoas viverem em um ano o que elas não viveram assim por décadas. Delas testemunharem e dizerem, o que eu não vivi em 30, 40 anos, eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo agora, na minha vida. Porque Deus, Ele opera. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Deus faz na vida daquele que crê. Ele opera o impossível. A Bíblia diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Tudo que é impossível para mim é totalmente possível para Deus. Ele é um levantador de vidas. Então eu não aceito. Porque nas nossas palavras há poder.
eu não posso usar a minha boca contra mim, porque a minha boca é uma arma poderosa. Então nós temos que fazer aquela listinha, sabe? E de palavras que nós não vamos mais pronunciar. É impossível. Não, tudo é possível para Deus. Eu vou repetir a palavra. Não dá. Dá. Porque o que é impossível para mim, todas as coisas são possíveis para Deus. Tudo é possível ao que crê. Ai, quem sabe? Ó, dúvida. Dúvida. Pedro, a Bíblia diz que o Senhor, que ele teve medo, e o Senhor falou que ele duvidou. Ele duvidou. Porque ele estava indo bem. Saiu do barco. Estava vivendo o sobrenatural. Aí tirou o foco. Desviou de Jesus. E a Bíblia diz, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Olha para o alto. Sempre olhando para o alto. Não é olhar para baixo, não, olhar para o alto, é olhar para os lados, para trás. Ai, o passado. Que passado? Passado, é passado. Não se distraia. Deixem o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova para você. Então, siga sempre em frente. As Escrituras dizem, siga sempre em frente. Se livre dos embaraços, de tudo que te atrapalha. E continue correndo. Mas focado em Jesus, olhando para o alto. Olhando para o alto. Mantenha os pensamentos nas coisas que são de cima. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Seus caminhos mais altos. Tem coisa que momentaneamente a gente não entende. Mas quando você confia, você vê que coopera para o seu bem. Que Deus te surpreende e faz infinitamente mais do que você tinha pedido ou pensado. Às vezes você nem pensou, você para e fala, meu Deus, eu nem pensei. Eu jamais pensaria, a minha mente jamais atingiria isso aqui, essa forma de Deus trabalhar. Olha como Deus trabalhou. Confia no trabalhar de Deus. Confia na ação de Deus. Confia no mover de Deus. Confia no Deus que favorece. Confia, eleva o seu nível de confiança. Confia nele, tudo pode falhar, mas ele não falha. Sim, as pessoas falham, mas Deus não falha. Então, assim, eu vou confiar nele. Às vezes as notícias são péssimas. Você vai ficar com elas ou vai ficar com o que Deus falou? Porque olha aqui, ó. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jairo era o dirigente da sinagoga, um homem importante, fazia parte do sinédrio, era um homem de influência e, assim, toda a sua religiosidade não adiantou. Ele era um homem importante, um homem religioso, um homem que ensinava as pessoas, que liderava pessoas. Mas nada daquilo funcionou. E quando ele viu a filha, já assim, à beira da morte, ele correu, se curvou diante do Senhor e pediu ajuda. Senhor, vamos comigo, vai comigo. Minha filhinha está morrendo. E o Senhor foi. E aí,
vem a notícia. Não precisa mais incomodar. O mestre, sua filha morreu. Olha só, ele foi buscar, ele se humilhou. E agora chega uma notícia ruim. Você precisa prestar atenção. Às vezes você está buscando, e aí chega a notícia ruim. O diabo vem e diz assim, não está adiantando. Não vai mudar nada. Aí, ó, você foi, você está aí fazendo, não está adiantando nada. Mentiroso. Mentiroso. Jesus ignorou e ensinou Jairo a ignorar e ensinou todos nós, não fazendo caso deles, dos anunciadores de más notícias. Ignora esses que trazem más notícias. Não dê atenção às más notícias. O Senhor não fez caso deles, o Senhor ignorou. Já parou para pensar? Se as pessoas sempre fizessem assim, e simplesmente se levantassem e clamassem com força, não, em nome de Jesus, pode ser impossível para mim, mas é possível para Deus, Ele vai reverter isso. Ele vai. Eu me lembro de um homem, eu tenho vários testemunhos bem parecidos, e de gente que aprendeu a fazer, a agir a fé diante das dificuldades. E ele vivia de vendas, né? Vive, na verdade, e hoje muito bem sucedido, mas ele também, crente há muito tempo, mas sempre naquela coisa de ou é o diabo, ou eu tenho que aceitar. E aí a vida dele financeira não andava. Muitos negócios bons, ele disse. Assim, ele teve nas mãos. Mas na hora de fechar, não fechava, dava errado, aquela venda não ia. E aí ele começou a ouvir o programa e aprender. E ele descobriu que ele falava negativo. Né? É o tal de, é impossível, não dá, não consigo, vou tentar, acho que eu tenho que aceitar mesmo. E assim, é tudo muito difícil, é tudo muito difícil. E ele disse, quanto mais eu falava que era difícil, mais difícil tudo estava ficando. E ele disse que ele começou já a esperar o pior. Então, quando ele ia negociar, ele estava lá negociando e tal, dentro dele, ele já estava esperando pelo pior. Olha só, aquilo tomou a vida dele. Ele estava condicionado já a crer, porque isso é uma fé negativa. A crer que ele ia perder, que ia dar errado, que não ia fechar. Ele já ia com medo. Lembra que Pedro teve medo e Jesus falou que ele duvidou? Essa mente dividida, né? Creio, mas... eu creio, eu digo que eu creio, mas na verdade eu estou crendo no negativo. Então ele disse que a vida dele não ia, era uma miséria. Raramente ele conseguia fazer uma venda. E quando realizava, era tudo muito assim, amarrado, não fluía. E ele muitas vezes, assim, muito frustrado, reclamava, eu não sei porque que a minha vida não vai, eu vou na igreja, eu estou dizimando, e eu oferto, eu estou ajudando, e eu não sei. E aí ele disse que um dia veio uma palavra, eu estava pregando e eu falei sobre o tom de fé, que às vezes a pessoa
crê para algo, ela crê, ela tem fé para uma determinada situação na vida dela, mas não crê. Ou ela viveu tantas vezes aquela situação ruim, que ela agora já começa a crer negativo e já sempre esperar o pior. E ele disse que ele parou e assim, as vendas caíram. E ele falou, sou eu espero pelo pior. Eu estou sempre esperando que não vai dar certo. E aí, ele disse que, assim, aquilo mudou tanto a vida dele. E ele falou que naquele dia eu também disse que quando algo não estiver caminhando, estiver travado, ou uma má notícia chegar, a gente tem que se levantar e repreender. Repreender, tem que orar. E dizer, diabo, tira as suas mãos sujas do meu negócio, do meu trabalho, seja lá o que for. Eu não aceito. E ele falou que eu contei o testemunho de alguém que começou a agir dessa maneira, e quando chegava má notícia nos negócios, na hora de fazer uma venda, a pessoa se levantava e dizia, eu não aceito isso. Eu vou fechar, esse contrato vai ser assinado, não vai ficar assim. E ele se levantou. E ele disse que ele estava tão condicionado que era uma luta. A hora que ele ia, já vinha aquele medo, aquela coisa de ele repreendia. O sangue de Jesus tem poder, eu já fechei. E ele disse que ele foi testado, parecia que não ia. E ele falava, minha vida flui, meus negócios fluem, e as minhas vendas caminham. E ele aprendeu a orar, declarar e acreditar. Acreditar, ele estava lá negociando e dentro dele ele dizia, eu já fechei. Começou a trazer existência que não existia. Criei, por isso declarei. Então ele meditava na palavra, sabe? Ele estava o tempo todo ali, em espírito, orando em espírito. Ele disse que às vezes ele saía, ia para um canto, para o banheiro e tal, e ali ele orava e dizia, tira as mãos dos meus clientes. E ele começou a ver que as coisas começaram ele foi rompendo. Ele falou que ele teve uma experiência, que ele já estava assim, já estava tudo certo. E aí a mulher do cara decidiu que não ia mais, e não queria mais comprar aquele imóvel e tal. Ele disse que desligou, quando terminou a ligação, ele foi e falou, diabo, tira as suas mãos dos meus clientes. Essa venda é minha. E ela já foi concluída. Eu não aceito, acabou. Até hoje você teve poder aqui. Mas você não tem mais. Eu não aceito. Saia das minhas vendas. Saia da vida dos meus clientes. Em nome de Jesus, eu já tenho esse contrato aqui assinado, essa venda concluída, essa vitória é minha. E ele disse que deu mais ou menos 1h e pouco. Ele falou, não deu 2 horas. O homem ligou e falou, olha, minha mulher mudou de ideia. Nós vamos ficar com o imóvel, sim. Então assim, ó. O Jairo foi lá. E as más notícias chegaram. Jesus mandou ignorar. E disse, não tenha medo. Tão somente creia. Não tenha medo. O medo trava, rouba. Não tenha medo. Levante-se. Deus tem vitória para você. Disse-lhe Jesus, não. Falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Ele falou para Marta, quando ele foi ressuscitar Lázaro, todo mundo já tinha dado aquela situação como perdida, mas o Senhor trouxe de volta. Ei, levanta. O Senhor ressuscita. Ele muda as coisas, ele traz de volta.
Toma posse do que é seu. Creia na palavra. Reivindica. Se levanta sem medo, apenas creia. Ignora más notícias e creia. O que é impossível para você é possível para Deus. Reaja. A gente precisa se levantar e ter uma reação de fé. Dar passos de fé. Ter uma fé ousada. O justo é intrépido como leão. Nós não podemos aceitar, nos curvar. Não fala negativo. E não aceita. Mas essa situação crônica que fica aí se repetindo, levante-se, coloca um basta nisso. A vida desse homem mudou. Mas foi na oração, foi na reação, reagindo com a fé, tendo atitudes de fé. Ele teve que se levantar. Deus levanta. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O Senhor cura. Cura a mente, cura a alma, cura o corpo, cura a família, cura o financeiro. Ele chegou lá, a mulher estava acamada. Ele tocou nela, ela se levantou e a mulher que estava lá, imprestável, começou a servir todo mundo. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas assim, imprestáveis. É verdade. Elas mesmas diziam, eu sou uma pessoa imprestável, eu não tenho força para nada, eu não tenho alegria, eu não tenho visão, minha vida não anda. Gente prostrada, frustrada, acamada, deprimida, jogada. Mas quando tiveram um encontro com Jesus, e elas creram, elas se levantaram. E agora começaram a servir. Quantas pessoas que hoje servem, são instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Pessoas tão abençoadas, mas que por muito tempo viveram uma vida assim. Sem sucesso, sem avanço, sem saúde, sem crescimento. Uma vida assim, de muita frustração. Essa mulher se levantou e, começou a servir todo mundo. Imediatamente a mulher, olha o que a fé faz. Jesus chega, está acamado, agora levanta e começa a servir todo mundo. Endemoniados. Gente oprimida, possessa, doente. Foram completamente curadas. Por quê? Porque a palavra, ela se cumpre na vida daquele que crê. Aqui, cumpriu-se a palavra. Cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. A palavra se cumpre. Quando eu creio nela, está escrito, acontece. Fica com a palavra. Deus vai fazer coisas que você nem imaginou. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração. Mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. E esse poder é a fé. A fé poderosa. A fé levanta. A fé levanta as pessoas.
Levanta o caído, frustrado, deprimido, doente, o miserável. A fé levanta. O que é impossível para você é totalmente possível para Deus. Ignora más notícias. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor ignorou as más notícias, ensinou isso para Jairo e olhou para ele e falou, não tenha medo, apenas creia. E essa palavra é para você, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Maravilhoso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida amada, querida, e o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Que ela receba essa palavra e que ela esteja se levantando e agindo a fé, dando passos de fé, lutando com a fé. A fé levanta. A fé levanta, seja lá o que for que ela está vivendo, que está caído, arruinado, destruído. Como o Senhor foi com Neemias na reconstrução daquelas muralhas, o Senhor reconstrói a nossa vida. O Senhor traz de volta o que está morto. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer funcionar uma coisa que nunca funcionou. O Senhor é poderoso para transformar situações já consideradas condenadas, perdidas. Que ela creia na sua palavra. Pode ser totalmente impossível para ela, mas se ela crê, é possível para o Senhor. O Senhor está dizendo, eu vou fazer. O que não anda vai andar, o que não acontece vai acontecer. O que está morto vai reviver. O que para você não tem jeito, eu vou mostrar que tem. Sara gerou, teve o prazer que ela achava que não era mais possível. Gerou, amamentou, criou. Porque nada é perdido, nada está perdido. Quando nós passamos a andar com o Senhor, o Senhor levanta, o Senhor restaura, o Senhor restitui, o Senhor opera o impossível. Nós vivemos o sobrenatural. Que ela creia, porque o Senhor está dizendo que não é natural. O que hoje você não sabe nem como. Está distante. Sobrenaturalmente eu vou mudar. Sobrenaturalmente. Ah, Pai, eu creio. Se creres, verás a glória de Deus. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de alegrias, de definições. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando em fé, porque a fé levanta e muda tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19h30, com muita alegria, entregando o nosso segundo jejum dos 52 dias, isso em todos os nossos templos. Foco no propósito, busca a Deus como nunca buscou. Dê esse propósito presente para você. Firme, busque apenas a Deus e você vai ver o que Ele vai fazer. É tempo de restauração. Deus restaura. Conta com a gente? E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.